A teologia reformada não é uma simples vertente. Ela vai muito além disso. Ela transforma a nossa cosmovisão, ela transforma o nosso coração e ela nos faz enxergar muito mais além e ela faz a gente enxergar quem nós somos diante de Deus e, acima de tudo, ela faz arder o nosso coração. Fala pessoal, estamos aqui em mais um vídeo do canal. Esse aqui é um episódio especial e eu quero contar um caos para vocês. Aproveitando que a gente está hoje comemorando a Reforma Protestante, não é o Halloween, tá? Viu, João? Droga! Hoje temos Hold. É Hold que chama? Hoje é o do palco. Ah, é, não, sei lá. Producer. Enfim, o nosso produtor. Aquela vozinha aí do fundo do vídeo. Mas vamos lá. Quando eu estava no seminário, lá em Altos 2019, na época de outubro, a gente fazia ministério nos finais de semana nas igrejas no interior por lá, né? Às vezes em comunidades ribeirinhas, ia depender de onde você era mandado para ir. Mas eu fazia ministério numa comunidadezinha no interior, lá no Pará, e a gente dava conta de algumas igrejas lá pelos povoadozinhos, né? E eu não entendo, cara, eles tinham, num raio de 2 quilômetros, eles tinham umas 5 igrejas para mais, assim. Tudo eram as mesmas pessoas que iam, mas tudo bem. Enfim, lá a gente fazia de tudo. Pregava, fazia o louvor, fazia programação com as crianças, fazia discipulado, ensinava na EBD, fazia visita nas casas, tudo isso no final de semana. E aí, tô eu lá de boa no domingo à noite, já tinha cumprido todas as minhas obrigações que estavam programadas. E aí, cheguei no culto tranquilo, não tinha estudado nem nada, porque eu não tinha nada para fazer mais, que já tinha feito tudo, então fui sossegado. E aí, sento lá, tô lá no culto de boa, quando eu sentei na cadeira, o pastor chega, bota a mão no meu ombro, falou: tem uma missão para ti. Ele chegou assim, né? Tem uma missão pra ti. Pregar, que eu tô com muita dor de dente. Aí eu falei: eita, nós, e agora? Eu, seminarista, segundo ano. Aí eu falei: e agora? O que eu vou fazer, cara? Não tinha esboço de nada. Eu tinha um trabalho que tava pela metade, que dava pra usar. Tinha as pregações de bolso que eu tinha, de anotação que eu guardava dentro da Bíblia, e anotava no celular, já tinha usado tudo. Não tinha sobrado mais nada. Aí eu falei: e agora? Será que eu uso a pregação que eu já estava pela metade e tentava completar no negócio? Ou sei lá. Aí eu comecei a orar, né? Falei: caramba. E agora, Deus, o que eu vou fazer? Aí eu pensei o seguinte, né? Como um bom presbiteriano, vou falar sobre a Reforma Protestante. Isso era dia 26, 27 de outubro, mais ou menos. Então eu andei estudando um pouquinho durante a semana, né? E aí tinha algumas coisas na cabeça. Então fui lá, li o Salmo 31, que diz: em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado, livra-me por tua justiça, inclina meus ouvidos, livra-me depressa, sê meu castelo forte, cidadela fortíssima, porque tu és a minha rocha, a minha fortaleza, e por causa do teu nome tu me conduzirás e me guiarás. Aí cantamos Castelo Forte, né, porque é um hino que eu gosto bastante, e por sinal os irmãos lá da comunidade não conheciam o hino, e então, eu fui nessa onda, né? Falei: Deus, seja o que o Senhor quiser, subir no palco com o coração numa mão e a Bíblia na outra. E aí, eu falei: caramba, vamos lá, sem esboço, sem nada. Aí eu pensei o seguinte, né? Bom, vou continuar de onde eu parei, vou ler o texto de Romanos que Lutero estava lendo, continuar da onde eu tinha parado. Vamos embora. Comecei a fazer um panorama, né, da reforma, né, do que estava acontecendo na Europa lá na época e tal.
E isso falando e orando aqui, né? Deus, me ajuda que o negócio vai ser brabo. Fui falando e a pregação foi fluindo, né? Eu fui tentando fazer tentando construir, né, os 5 solos, né? E Deus foi muito gracioso comigo naquele dia. Ele me fez lembrar textos que eu nem sabia que estava na cabeça, texto e algumas coisas da história que aconteceram que eu falei assim, nossa, eu lembro disso, como é que eu lembro disso? Isso enquanto falava. Então, não que eu tenha recebido uma revelação especial naquele momento, mas eu senti que Deus estava me capacitando para falar exatamente aquilo que não só os irmãos da igreja precisavam ouvir, mas o que eu precisava ouvir. E eu tentando falar de uma forma que eles compreendessem, né? O pessoal muito simples, pessoal de interior assim. E eu realmente nunca senti o meu coração arder tanto enquanto falava. Eu fui confrontado pra caramba por Deus enquanto falava, mesmo naquele sermão que não tinha sido nada planejado. Muito doido. E eu vi o quanto eu estava deixando de querer ler as escrituras com profundidade e deixar ser transformado por ela. E isso está escrito lá em Tiago 1, 22 a 25. O quanto eu deixava minha fé de lado em alguns momentos e não confiava em Deus da forma que eu deveria confiar. E isso está lá em Hebreus 11, versículo 1 a 3. Eu percebi o quanto eu tenho feito a graça de Deus de barata. Isso, o Tiago de 2019, e continua sendo um desafio grande. E eu percebi também o quanto eu tenho, na verdade, crucificado novamente a Cristo, enquanto tudo que eu deveria fazer é servir a Ele com alegria e por gratidão pela salvação. Hebreus 6, versículo 3 ao versículo 9. E o tópico anterior, Efésios 2, 8, 9 e Romanos 6, 1 a 4. E também o quanto eu tenho colocado as coisas na frente das coisas de Deus na minha vida. Ou seja, eu não tenho dado glória a Ele da forma que eu deveria. Romanos 1, 22 a 23 e Êxodo 23 e também o livro do profeta Amós, capítulo 5, versículo 4 a 6. Impressionantemente, eu não fazia ideia de que eu lembrava desse texto, mas foram os textos que eu citei na hora. E depois eu fiquei lembrando e eu já anotei. E naquele dia eu aprendi, no meio de um sermão nada planejado, que um sermão ele primeiro precisa fazer sentido na vida do pregador para que ele possa, o pregador, pregar com convicção, livre de hipocrisia e vivendo realmente aquilo que ele prega. Por isso agora eu consigo entender a amplitude desse movimento em que o próprio Deus levantou homens fiéis ali que se dedicaram, que serviram, e eles foram contra tudo que a igreja estava fazendo, que estava andando longe da palavra de Deus, do que Deus queria que fosse ensinada realmente para a igreja dele. Mesmo sofrendo perseguições, mas acima de tudo, eles dando glória a Deus, que é o único que é digno de receber elas. E essa é a verdadeira essência da Reforma Protestante. A constante transformação do coração e o constante retorno para a realidade das Escrituras. Isso é o que deve fazer sentido no nosso coração. Aqueles caras brigaram bastante. Não foi para revolucionar o processo que eles estavam vivendo naquela época. De forma alguma, Lutero não queria nem sair da Igreja Católica. Ele queria simplesmente que a igreja olhasse para as coisas erradas que eles estavam pregando naquela época e retornasse, se reformasse realmente as Escrituras. E a gente vê que até hoje a igreja não resolveu seguir e começou e colocou Lutero para fora e continuou seguindo na mesma linha. E aí o que Lutero fez? Começou a pregar a verdade. E aí ele fala também mais para frente: eu não fiz nada. Eu só estudei, li, apliquei e a palavra fez o resto. A palavra fez tudo.
Então, quando a gente entende isso, quando a gente entende que realmente é a palavra de Deus, que a gente precisa voltar os nossos olhos para ela, que a gente, a partir dela é que a gente pode enxergar o mundo do jeito que a gente precisa enxergar, é a partir disso que a nossa vida é transformada, que a nossa realidade é transformada, o nosso meio é transformado. Então, é isso que eu queria trazer para vocês hoje, esse é o meu caos. E se você chegou até aqui, comenta aqui, deixa eu ver, o que o pessoal comenta, João? Abacate. Abacate. Se você chegou até aqui, comenta abacate para saber que você assistiu o vídeo todo, tá bom? Eu podia falar o nome do povoado também, mas não, é engraçado demais, deixa eu falar. Então, pessoal, se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Se você tiver dúvidas, manda aqui para mim nos comentários ou então manda lá no Insta, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Forte abraço para vocês. Deus abençoe. Tchau.